Olá, boa noite. Boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos. Muito tempo sem aparecer aqui para a live, mas o motivo é muito importante, muito bom. A Raquel, querida, é uma pessoa super especial, uma pessoa que literalmente a gente se uniu através da alergia alimentar, uma pessoa super competente, que eu tenho um carinho enorme, que eu sempre estou aprendendo muito com ela. Então tem várias pessoas queridas entrando, sejam todos bem-vindos. Muito bom, uma noite friozinha, né? A gente poder conversar um pouco aqui. Vieram várias perguntas, muitas mesmo, pela caixinha de perguntas. Tem bastante coisa interessante e a gente vai discutir. Então eu vou chamar a Raquel. Aqui já vou chamá-la. De conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, tão intrigante e que nos traz. Oi, Raquel! Boa noite. Oi, querida, que bom te ter aqui. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Nossa, muito, muito bom, Raquel. Eu sempre fui sua fã, né? Hum, Desde o primeiro dia que eu te escutei falando num congresso. Muito lindo seu trabalho e eu percebo que você está cada dia mais estudando, se aprofundando, né, Raquel? Sim, sim. Como eu vi você fazendo a abertura, dizendo, né? Realmente a gente se uniu pela alergia alimentar. Uma vez perguntaram assim, o que a alergia alimentar trouxe de bom, né? E eu acho que o que as pessoas mais falam é isso, né? As conexões, pessoas que a gente encontrou, pessoas que trabalham assim com muito amor, muita dedicação, que encaram os desafios e Uhum. que seguem juntas, né? Muito bom, muito bom. E esse trabalho interdisciplinar que tanto ensina a gente, né, Raquel? Como é Uhum. maravilhoso esse trabalho em equipe, onde a gente aprende um com o outro e vai, assim, literalmente montando um quebra-cabeça, né? Eu acho que são os momentos mais ricos, assim, do meu trabalho, são as conversas com os pediatras, com as nutricionistas, com todas as Sim, pessoas que estão ao nosso lado aí, trabalhando a favor dos nossos pacientes junto, né? isso eu acho que não tem como trabalhar sozinho, né? Na alergia alimentar não tem como, assim, Uhum. sempre falo. Pelo menos a parceria, pelo menos com o médico, a gente já tem que trabalhar. E Aham. aí, de acordo com o paciente, aí a gente vai ampliando essas conexões, né? Sim, com Além de certeza. trabalhar em conjunto com a família, com a escola, com vários Uhum. outros profissionais da área da saúde. E Uhum. aí é muito bom quando a gente pode contribuir. Tanto na parte quando a gente está definindo o que, que a criança tem, se é uma alergia, se não é, porque a gente sabe que tem muita confusão no meio disso, muitas reações adversas que nos confundem, né? Uhum. Especialmente nas crianças pequenas. Aham. Então a gente vai precisando muito do apoio de diversos profissionais. Aham. Raquel, conta um pouquinho para gente, só para as pessoas te conhecerem melhor do seu trabalho, porque assim, eu percebo hoje, Raquel, que as pessoas muitas vezes elas se antecipam e buscam a nutricionista para a introdução alimentar ou para a própria alimentação na gravidez, o que é uma coisa muito boa, né? Maravilhosa. A pessoa está se cuidando, tomando esse cuidado. Mas eu sempre falo que esse mundo da alergia é um mundo, eu pelo menos, quando eu comecei a ter contato, era totalmente fora do óbvio para mim, né? Então, nada do que eu esperava era o que realmente era verdadeiro. Então, eu acho que ter uma pessoa que entenda de alergia alimentar para trabalhar com a nutrição do alérgico faz muita diferença. Então, conta um pouquinho do seu percurso para você se apresentar para as pessoas.
Muito bom. Bom, eu sou nutricionista, né? Eu tenho aí, vai fazer 18 anos de formada e faz 16 que eu estou na área das alergias alimentares. Uau. Então, eu ingressei nesse meio para entender um pouco mais sobre alergia alimentar, porque eu via que tinha um movimento grande em relação a dizer que determinados alimentos eram alergênicos, eram inflamatórios e que não deveriam ser usados na população em geral, Uhum. né? E aí eu quis entender um pouco mais sobre isso. Na época, meu filho apresentava alergia a alguns alimentos, leite e ovo, e eu queria entender, de fato, se todo mundo precisava fazer a mesma dieta que ele ou não, né? Uhum. Então, por essa curiosidade, eu fui atrás da universidade, onde eu tive uma oportunidade de ingressar na disciplina de alergia, alergia, imunologia e reumato da Unifesp. É ligada ao departamento de pediatria. Então, em Uhum. 2005, final de 2005, eu entrei nessa disciplina. E lá eu pude, então, começar a frequentar o ambulatório de alergia alimentar. Eu fui a primeira nutricionista de lá. Que Hoje legal. tem uma equipe grande, né, com nutróloga e nutricionistas. Então, já tem lá uma equipe grande nessa área. Mas eu fui a primeira, pelo menos nessa disciplina. E lá eu desenvolvi meu mestrado, meu doutorado. Então, fui me envolvendo em atividades de pesquisa e atividades de atendimento clínico no ambulatório do Hospital São Paulo. E Uhum. eu, até hoje, me mantenho com um vínculo com essa universidade, a Federal de São Paulo, e também faço atendimento clínico em consultório, né? Atualmente mais em casa, né? Atendimento online, então. E eu ministro cursos hoje na área de alergia alimentar para outros profissionais da área de saúde, especialmente nutricionistas, né? Então, assim, tudo aquele caminho das pedras que eu acabei Uhum. percorrendo sozinha, então, estudando muito através dos livros e artigos, depois eu pude, com base nesse conhecimento, criar minhas próprias publicações, né? E publicar capítulos e livros e artigos, e hoje tenho esse prazer de ministrar esses cursos online. Até quem quiser saber mais, depois visita o meu perfil aqui do Instagram, tem link na bio para inscrição nos cursos, porque realmente é uma contribuição assim que eu acho que ainda tem pouca gente falando disso, Uhum. né? E pouca gente especializada. E a minha intenção é trazer mais profissionais especializados, capacitados, porque de fato precisa entender um pouco Uhum. mais de alergia alimentar. Sim. Eu acho que, eu não sei se na sua área, na fonoaudiologia, também é assim, mas a gente percebe que antigamente era mais a medicina que tinha diversas especialidades, né? Uhum. E hoje a gente já vê a nutrição super segmentada, cada um no seu nicho, né? Na sua área também é assim? Sim, bastante, Raquel. Muito Bastante. mesmo, né? Até uma coisa que a gente discute, porque nesse país desse tamanho, né, que a gente tem, então, geograficamente, a nossa extensão é muito grande. E muitas vezes as fonoaudiólogas não dão conta mesmo de ter esse privilégio, que eu acho que principalmente aqui na região sudeste a gente tem, de poder ir se especializando tanto, né? Ficar com esse nicho mesmo, como você falou, de Uhum. pacientes e crescendo cada vez mais numa área específica e se aprofundando e vendo aquilo todo dia, que vai dando muita experiência para a gente. Com certeza. Não tem como saber tudo de tudo, né? Uhum. O meu orientador dizia, quando a gente se especializa, a gente sabe cada vez mais de cada vez menos. Então a gente se torna muito bom naquela área e a gente não Perfeito. se sente tão capacitada para atender em outras áreas. É. Por isso que eu acho tão importante fazer os encaminhamentos. Se Uhum. dentro da nossa área ali, né, da nutrição, quando a gente já tem que encaminhar para o especialista, ainda mais assim, como é que eu vou querer fazer o trabalho do fonoaudiólogo ou do psicólogo? Não tem como, né? Não. É por isso que a gente precisa ter essa humildade de
de dizer, não, até aqui eu não sei, eu vou fazer o melhor que eu puder dentro da minha área. E, Exato. inclusive, quando me procuram, eu já falo, qual o motivo da consulta? Porque dependendo, se eu acho que tem uma outra pessoa melhor, mais capacitada do que eu, que vai poder ajudar mais essa família, eu já encaminho, né? Eu acho que Perfeito. isso é muito importante, porque o mais importante é a gente ajudar a família, de fato, a resolver aquele problema, aquela questão. Aham. Que legal, perfeito isso, Raquel. Querida, vamos começar a conversar que eu tô vendo que tem gente ansiosa. Raquel, queria começar com você assim do básico, né? Quando a gente estava pensando no nosso público, meu Instagram é uma coisa bem misturada. Então eu sei que tem muita mãe de criança, mas também tem vários queridíssimos pediatras, gastropediatras, é, pessoas da área, né, profissionais da área de saúde mesmo, e também ainda tem várias fonos que também acabam vindo buscar. Então, vamos começar a falar o que, que é exatamente alergia alimentar, porque parece uma coisa simples e óbvia, mas não é tão óbvio, né? Né? Não é. É. Eu gosto muito, sempre que eu começo a falar de alergia alimentar, eu gosto de começar por aí, Uhum, definindo os tipos de manifestações clínicas da alergia alimentar, que são diversas. E que para cada tipo de manifestação a gente vai ter um olhar diferente, vai ter um problema diferente para lidar. uhum, Então, a gente pode dizer que a primeira coisa importante a dizer é que a alergia alimentar é uma reação adversa que é mediada pelo sistema imunológico, né? Então, necessariamente vai ter células do sistema imunológico envolvidas, que é diferente de reações de intolerâncias alimentares ou de reações tóxicas a alimentos, né? uhum, Então, dentro da alergia alimentar, a gente pode ter reações que envolvem um anticorpo específico chamado imunoglobulina E, que a gente chama de IgE. A gente tem manifestações que não envolvem esse anticorpo, elas não são mediadas por IgE, mas elas envolvem outras células do sistema imune. E existem aquelas que são. uhum, Aí, em relação às características dela, a IgE mediada é de fato a mais conhecida assim, de todo mundo, porque é aquela que a gente consegue ver, e consegue ver muito rápido a reação ao uhum, alimento, né? sim, Porque é aquela reação que ocorre até 2 horas após o consumo do alimento. Então, e são manifestações muito visíveis, então acometendo a pele do paciente, o sistema respiratório, o sistema gastrointestinal, pode ocorrer o que a gente chama de anafilaxia, que seria envolvimento de dois sistemas ou mais, né? Então, as reações que podem ir desde reações leves até reações graves, potencialmente fatais, são essas, as mediadas por IgE, né, que requerem tratamento ali muito rápido, muita atenção, porque de fato elas podem levar à morte, dependendo da manifestação que a pessoa vem apresentar, né? E, sim. inclusive, a gente deixa muito claro que para alguns alimentos, eu vou aproveitar para fazer esse alerta. Por exemplo, eu já vi casos de pessoas falarem, eu tenho alergia a camarão, mas só coça a minha boca. Eu tenho reações leves. Mas a gente já tem casos documentados de pessoas que em algum momento tiveram uma reação mais grave e com consequências muito negativas, né? Então é o tipo de reação que a gente não pode brincar de jeito nenhum. Bom, Sim. aí a gente tem aquelas que eu falei que não são mediadas por IgE, e elas também podem envolver a pele, o sistema respiratório, mas o mais comum e o que a gente mais vai falar aqui são aquelas que envolvem o trato gastrointestinal, né? Que podem ser desde de reações assim que começam quando a criança ainda é bebê, ainda em aleitamento materno exclusivo, que é o caso da proctocolite, induzida por proteína alimentar, que às vezes ocorre até por reações a proteínas veiculadas pelo leite materno e se apresenta ali com sangue nas fezes, pode vir acompanhado de diarreia e muco, mas é uma reação muito benigna, que a criança não tem muitas repercussões sistêmicas nem nutricionais e passageira, né? Até um ano de idade, a criança adquire tolerância ao alimento.
Apesar de assustar muitos pais, né, Raquel? Apesar de assustar muito, 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 muitos pais, né? Isso é relativamente comum. Eu vou fazer um adendo em relação à proctocolite. A dificuldade, às vezes, que a gente tem é de saber se de fato é uma proctocolite, né? Então, a gente tem que seguir no caminho do diagnóstico para, como tendo como primeira hipótese diagnóstica a alergia alimentar, pela dificuldade que se tem de fazer exames invasivos em bebês tão pequenos, né? Então, a gente acaba, muitas vezes, caminhando por essa hipótese diagnóstica. Bom, existe também a enteropatia induzida por proteína alimentar, que é um pouco mais grave, porque ela comete a parte do intestino delgado, então comprometendo a parte de digestão dos alimentos, a absorção dos nutrientes, tendo mais repercussões negativas ali para a saúde do paciente, especialmente em relação ao estado nutricional. E ainda dentro desse mundo das não mediadas por IgE, existe uma outra que é bastante grave, que se chama FPIES, né? A gente chama por essa sigla em inglês, que é a síndrome da enterocolite induzida por proteína alimentar. Sim. E ela é caracterizada principalmente por vômitos. E existe um FPIES mais crônico, que são vômitos que vão ocorrer esporadicamente quando a criança começa a consumir fórmula infantil, especialmente, e aí com o tempo ela vai agravando aqueles sintomas, né? E existe o FPIES agudo, que quando a criança consome aquilo, ela apresenta dentro de 1 a 4 horas vômitos muito importantes, ao ponto de chegar a desidratar, chegar ao risco de ter um choque hipovolêmico, né? Ela fica ali letárgica, pálida, muito molinha, precisa ser levada prontamente, né, rapidamente para o pronto-socorro, ao pronto atendimento. Então, essas são as principais nuances aí dessa alergia não mediada por IgE, que traz muitas vezes desconforto para a criança, né? Existe ainda a possibilidade de ter um distúrbio de motilidade intestinal induzido por proteína alimentar, que daria o refluxo gastroesofágico ou a constipação, que também trazem muito desconforto, que podem trazer memórias traumáticas para a criança. Isso. E aí, a outra que eu queria falar são as mistas. Uma delas pode ser a dermatite atópica, que é uma doença de pele, e a outra que tem muito ao que vamos conversar aqui é a esofagite eosinofílica e outras doenças gastrointestinais eosinofílicas, né? Então, que tem essa infiltração de eosinófilos, esses glóbulos brancos, no trato gastrointestinal, causando uma inflamação importante, chegando a comprometer a função daquela parte do trato gastrointestinal, né? Então, com repercussões de dor, dificuldade de deglutição, enfim. Então, especialmente, as IgE mediadas, elas podem trazer trauma por conta de reações imediatas graves e que assustam todo mundo, e as não IgE mediadas podem trazer consequências também negativas por essas suas características de trazer muitas memórias negativas associadas ao consumo de determinados alimentos. Aquelas células interreceptivas, né? Que a gente tem, né, Raquel? E que vai conectando com uma emoção no cérebro e informando aquela criança que quando ela se alimentou daquele alimento, ela teve um desconforto muito importante. Então, eu acho que não é à toa que a interocepção está sendo tão profundamente estudada, né? Porque eu acho que para a gente aí que estuda as alergias, ela mostra muito esse caminho por onde que a criança acaba criando mesmo uma aversão ao alimento, muitas vezes, né? E são dois caminhos, dois pontos aí nessa balança. Uma é a própria experiência da criança, e a outra, às vezes, é a experiência que ela teve em relação à atitude dos pais naquele momento. Sim, claro. Porque eu já vi casos assim, sabe, da criança colocar um alimento que ela nunca tinha colocado na boca, e aí a mãe voa em cima dela, não pode, aí alguém briga, e aí aquele estresse, aquele auê, em volta, a criança acaba criando um trauma pela situação. Exatamente. E não só pelos traumas de dor, né? Então, pode ser estímulos internos e externos para
para o estabelecimento desse trauma. Por isso que eu falo que a alergia, ela traz um componente, né? Que os pais estão em situação tão aflitivas, de tanto medo de que a criança tenha contato com aquele alimento, e que torna aí um cenário em torno dessa criança que muitas vezes acaba agravando mais a situação. Com certeza. Então, nesses 15, quase 16 anos, num caminho aí da alergia alimentar, eu vejo que no passado a gente já cometeu alguns erros enquanto equipe, sabe? Porque nós também tínhamos medo. Então, muitas vezes a gente ficava ali meio que paralisado naquele grupo de alimentos que a criança já tolerava e ficava por ali. É claro que dentro daqueles pouquíssimos alimentos, nutris e fonos faziam malabarismo para poder diversificar a cor, sabor, textura, enfim. Mas a gente precisava tentar avançar um pouco mais para não ir arrastando dietas tão seletivas, né? Então hoje já se sabe que atrasar a introdução alimentar ou manter monotonia de textura e monotonia de alimentos oferecidos, isso pode trazer consequências graves no futuro. Então, por um olhar muito restrito para a alergia alimentar, pelo medo de reações adversas a outros alimentos que a criança ainda não tinha experimentado, às vezes a própria equipe ficava ali meio paralisada naquele grupo de alimentos, sabe? Às vezes se encontrar um melhor momento para evoluir, enfim, por diversas dificuldades. E hoje a gente já vê que nessas crianças foi instalada a seletividade ou a dificuldade alimentar. Então agora, infelizmente, com base em erros no passado, a gente já procura ter uma conduta preventiva em relação a isso, né? Sempre que se tem um bebê com alergia alimentar, a gente já tem essa visão, que a gente sabe que pode ter essa relação do desenvolvimento da seletividade. Exatamente. Então a gente trabalha preventivamente. Raquel, eu estava pensando aqui, uma das coisas que eu mais convivo no consultório, né? E isso é diário, apesar de tantas pessoas fazerem tantas campanhas, literalmente campanhas, né, tentando informar as pessoas, mas são as dietas preventivas. Você até citou no início, né? Então, assim, aquela coisa de que tal alimento, ele é necessariamente inflamatório para todos. E daí, mas assim, eu recebo mães que, por exemplo, na gravidez já foram retirados alguns alimentos preventivos para o bebê não desenvolver alergia. Ou quando ela está amamentando, então tem mães que chegam com uma lista e eu fico profundamente entristecida, né? Porque eu sou uma fonoaudióloga e foi um médico que prescreveu isso. E daí a gente fala, puxa vida, mas que dó, né? Porque essa mãe está sendo privada, esse bebê está sendo privado. Uma microbiota está em formação, né? Tão importante. Então, vamos falar um pouquinho disso, dessa retirada preventiva dos alimentos, tanto para a gravidez quanto para o aleitamento materno, porque eu acho que isso ainda acontece excessivamente. Perfeito. Bom, se a gente tiver que falar em prevenção de alergia alimentar, a gente precisa falar então em diversidade alimentar. Porque a diversidade alimentar vai proporcionar uma diversidade na microbiota intestinal, e a literatura hoje já nos mostra que isso sim seria um fator de prevenção, né? Claro que, assim, não vou te dizer prevenção, mas talvez redução dos riscos para desenvolver as alergias alimentares. Hoje a gente não pode dizer que a alergia alimentar ela é de fato prevenível, né? Porque existe um componente genético muito importante aí, diversos fatores ambientais que podem favorecer aí a ocorrência dessa alergia alimentar. Mas para redução de risco, então, hoje o que a gente fala é o seguinte, que desde a gestação é importante que a mãe tenha uma alimentação variada, incluindo
os alimentos que estão na lista dos potencialmente alergênicos. Né? Então, mesmo que ela tenha tido um filho com alergia a determinado alimento, é importante que ela consuma esse alimento durante a gestação. Não existe nenhuma indicação de evitar. E isso também durante a lactação. Então, a dieta deve ser tão diversificada quanto possível, né? De acordo ali com os hábitos alimentares, com a cultura daquela família, né? Mas buscando diversidade, especialmente dos alimentos que a gente fala que são alimentos in natura, minimamente processados, né? Então, esses alimentos de diferentes grupos alimentares, evitando aqueles ultraprocessados. Então, esse sim é o caminho ideal, porque aí a gente vai estar trabalhando a prevenção através dessa proporção, você tenta proporcionar uma microbiota mais saudável, mais diversificada. Hoje a gente já sabe que há passagem de micro-organismos da mãe para o bebê desde o útero, né? Então, essa colonização intestinal do bebê, ela já começa desde o útero, né? Depois, durante o parto e a lactação. Então, tudo isso vai se formando. E durante a introdução alimentar. Então, a introdução alimentar, hoje já se fala também de ser o mais diversificada possível, com alimentos de todos os grupos alimentares, né, e com variedades entre eles, buscando, como eu falei, sempre basear em alimentos in natura, minimamente processados, preparações caseiras, né, com alimentos de todos os grupos, incluindo os potencialmente alérgicos. Então, quanto mais diversificada for a alimentação no primeiro ano de vida, então dos 6 aos 12 meses, isso sim, a literatura demonstra que seria um fator de redução do risco para o desenvolvimento das alergias. Sim, eu gosto de falar para as mães, nada que a gente precise abrir o pacote, né? Isso. Nenhum alimento que a gente precise rasgar o pacote, se possível. Exato. Aquele alimento que a gente tem que lavar, descascar, é melhor, né, Raquel? Por isso que a gente já fala de ir mudando a alimentação da família. Eu acho legal quando buscam o nutricionista as tentantes, né? Estou pensando em engravidar, então já estou querendo mudar a alimentação da casa, porque é assim que a gente tem que pensar hoje. Né? Não adianta fazer o bebê seguir uma dieta considerada perfeita se depois ele vai começar a comer uma alimentação que não seria dentro dos padrões saudáveis. Né? E isso eu tenho visto também. Muitas mulheres que decidem mudar sua alimentação no momento que vão pensar em engravidar. Isso também é muito legal, né? E daí é legal quando o pai também muda, né? Não só a mulher. Fantástico! Aí sim, na verdade eu acho que é o casal que tem que mudar, né? E a doutora Denise Leles está aqui, ela até né, uma referência nesse sentido, né? O quanto que ela trabalha e divulga e mostra, estuda a mudança da alimentação da família, da mãe, o quanto isso vai impactar ali na família. Então, realmente, para a gente, é realmente muito importante. Eu tenho visto, porque eu falei que tenho visto de mães que tiram a alimentação, né? Mas tem que falar do outro lado também. Também tenho visto muita gente se cuidar e se alimentar muito melhor. Porque é o universo que a gente descobre, né? Exato. Ir para a cozinha, criar receitas, ter outras coisas, curtindo aí na vida, né? Para ter uma qualidade de vida melhor. Porque, como você falou, a questão da alergia tem muito do genético, mas a expressão desse gene, né, quem vai determinar para valer mesmo é essa qualidade de vida, e isso faz muita diferença, né? Com certeza. Eu falo que a epigenética é uma coisa que veio para nos libertar, né, Raquel? Porque quem disse que a genética vem com aquele cajado em cima da cabeça e fala, você está pré-determinada? Não. Não, a gente bem assim, né? Claro. E a gente tem que ser responsável também por essas escolhas todas que a gente vai fazendo, né? Sim. A partir do momento que você decide ter um filho,
às vezes tem algumas mudanças que você vai ter que encarar mesmo, né? Pensando no que você quer deixar para o seu filho, porque eles vão aprender com exemplo, né? Com Então, certeza. muitas vezes, quando me procuram dizendo, ah, mas meu filho não come isso, não come aquilo, eu vou investigar a alimentação da família e não da criança, né? Mas vocês comem? Não, a gente Uhum. não come, eu não compro, ninguém gosta. Ok, então como é que o seu filho vai gostar? Como é que ele vai comer, né? Sim, Então tem que ser a partir daí. sim. A Qualquer partir daí. trabalho alimentar tem que incluir a família, né, Raquel? Uhum. Não tem como a gente trabalhar só com o paciente. No caso de ser uma criança, a família tem que ser incluída como um todo, né? Exato, exato. Com certeza. Querida, a conversa está tão boa, a hora está voando, eu estou até assustada. Tem Nossa, muitas é. perguntinhas aqui ainda. Raquel, uma pergunta que veio, que foi, eu achei bem interessante, da Luana, foi se a criança pode desenvolver uma esofagite eosinofílica sem ter um diagnóstico de uma alergia alimentar. Bom, eu vou falar que eu não sei te responder exatamente isso, porque, pelo que eu entendo da esofagite eosinofílica, ela pode ter envolvimento de alérgenos ambientais também, sabe? Como ácaros, pelos de animais, etc. Eu tenho alguns pacientes com esofagite eosinofílica que eles têm até exames bem altos para esses alérgenos ambientais. E uma curiosidade é que quando a gente faz o caminho assim do diagnóstico da esofagite eosinofílica, tentando entender os alérgenos envolvidos, né? Existem pacientes que eles respondem muito bem à dieta e às vezes nem precisam de manter medicação. Uhum. Outros pacientes, mesmo que a gente faça dieta, parece que sem a medicação eles não ficam bem. Então eu desconfio que possa haver envolvimento de outros alérgenos que não daqueles alérgenos alimentares, né? Uhum. A gente vê muito isso acontecer, inclusive com repercussões, sabe? A criança perde peso quando não está bem estabilizada ali na medicação, com a medicação adequada. E aí, consequentemente, vem a dor, ela come menos e assim entra num ciclo, né? Mas a gente tem uma dificuldade grande de estabelecer quais são os gatilhos da esofagite. E outro dia eu assistindo uma live, inclusive, de um alergista, e ele falou um ponto que eu achei muito interessante, que ele falou assim, que hoje em dia eles já enxergam a esofagite um pouco como a rinite. A rinite não é cíclica, assim, então às vezes a gente está com a rinite atacada, às vezes não, às vezes sim, às vezes não. Eles veem que a esofagite também faz esse caminho, né? Uhum. Então, eu já vi casos em que a gente não precisou fazer dieta de exclusão no paciente, tá? A gente chegou a fazer dieta, que assim, só para explicar para as mães, né? Na esofagite eosinofílica, ela é considerada uma alergia mista, então pode ter envolvimento de IgE ou não. Então, tem alguns pacientes que têm IgEs positivos que podem dar um norte de quais são os alimentos que estão envolvidos, né? Mas não necessariamente tudo aquilo que vem com o exame positivo, de fato, a pessoa é alérgica àquilo, né? E o fato de ser o exame, ele não define a alergia alimentar. Não. Então, a gente tem que ir muito pela clínica. A esofagite eosinofílica, ela tem um agravante de que, às vezes, ela pode ser um tanto quanto silenciosa, tanto que eu tenho adultos que nunca souberam que tinham Uhum. esofagite, foram descobrir quando engasgaram com o alimento, foram parando para o socorro, e aí na Eu endoscopia também já tive. foi descoberta a esofagite, né? Então, muitas vezes aquilo estava ali, a pessoa não estava percebendo tantos sintomas, né? Uhum. Aquela doença estava ali crônica. Então, existem alguns alimentos que eles estão mais relacionados com esofagite, isso assim, epidemiologicamente falando. Sim. Então, muitas vezes a gente pensa em retirar aqueles alimentos, ou se o exame também está dando algum norte, a gente pensa em tirar aqueles alimentos. Mas o caminho seria o seguinte: primeiro faz uma endoscopia com biópsia, faz a contagem do número de eosinófilos.
Se vem mais 15 do que ali, né, por campo de grande aumento, é considerada esofagite eosinofílica. Aí, ok, então vamos tentar as terapias para ver se responde. Então, se a gente pensa que é uma alergia alimentar, poderia então tirar os possíveis alérgenos envolvidos, para daí repetir uma endoscopia depois de 8 a 12 semanas e verificar se o número de eosinófilos diminuiu. Né? Às vezes a gente não consegue se basear só na clínica, a gente precisa fazer essa endoscopia para olhar por dentro como está. E aí, depois, ok, diminuiu. Então agora vamos retornar os alimentos para verificar se volta a aumentar. Então é um caminho de um teste de provocação oral muito longo, né? E com inúmeras endoscopias aí programadas, até que se defina qual é o alérgeno envolvido e se defina qual vai ser o melhor tratamento a ser seguido, né? Às vezes é necessário o uso de corticóide deglutido, o uso de inibidor de bombas de prótons também é sempre usado nesse caminho. Então, é uma doença difícil a gente determinar. Eu faço um apelo, a gente estava falando muito da diversidade alimentar, e eu queria fazer até um apelo, assim, para quem for trabalhar com esofagite eosinofílica, assim, a gente sabe que existe dentro desse caminho que eu falei de tirar os possíveis alérgenos, existem pessoas que preferem tirar vários possíveis alérgenos de uma vez. E aí ir colocando aos poucos. E a gente tem um outro caminho de tirar somente alguns, né, e verificar se com a retirada daqueles principais, que costumam mais estar envolvidos com esofagite, ou então que o exame mostrou, a gente já vê se dá algum resultado ou não aquilo. Eu prefiro este caminho, porque quando a gente tira muitos alimentos, a gente não consegue uma boa adesão da dieta. E se a pessoa não segue com rigor essa dieta durante as 8 semanas, a endoscopia ela pode dar um resultado que a gente não vai conseguir confiar nele, né? Então, a gente é preferível fazer a retirada de menos alimentos para que a pessoa siga com rigor, né? E para que isso não traga repercussões negativas na parte nutricional e na própria composição do microbiota. Porque como a gente está falando que a diversidade alimentar é algo tão importante, né? Dentro dessas questões da alergia alimentar. Então, é um apelo que eu faço para que seja discutido sempre em equipe qual vai ser o caminho para o diagnóstico e o tratamento da esofagite. E nessa equipe estariam envolvidos a família do paciente, o paciente se ele já tiver idade, o médico, o nutricionista, o fonoaudiólogo e o psicólogo, pelo menos. Então, é bastante gente envolvida. Não é uma única pessoa que vai decidir o melhor caminho a seguir, porque tem muitas coisas que a gente tem que levar em consideração. Exatamente. Em relação a essa decisão. Eu já vi, Raquel, já recebi mãe que está amamentando, que chegou no meu consultório, que por suspeita de esofagite eosinofílica tinha perdido 15 quilos em 4, 5 meses por causa da dieta restritiva. Você acredita? É muito e a gente nem sabe se tem de fato uma relação com a dieta materna, né? Porque fica difícil a gente estabelecer. Sim. Porque seria através de biópsia para a gente estabelecer se houve de fato uma melhora. Então, e aí, como é que você faz inúmeras endoscopias no bebezinho? Então tem tanta dificuldade. E daí foram tirando o alimento da mãe, e essa mãe foi perdendo peso, porque chegou uma hora ela não tinha mais o que comer, né? Então eu fico pensando, quando você fala aí de ser toda uma equipe responsável, da importância disso, né? E de se levar em conta a saúde da família, dessa mulher que está amamentando, né? Porque ela não é uma máquina, ela é um ser humano, né? Ela precisa estar bem para poder amamentar, inclusive, né? Não tem outro caminho. E colocar em risco um aleitamento materno é um preço muito, muito, muito alto a se pagar. Exatamente. Muito alto. Então, assim, a gente está falando da esofagite, não é tão comum a gente enfrentar esse tipo de caso, mas a proctocolite é bastante comum. Isso. E eu digo, o maior risco da proctocolite é o desmame precoce.
Porque as mães ficam tão desesperadas e a impressão que eu tenho é que lá no fundo, na imaginação delas, elas acreditam que se elas derem uma mamadeira, tudo vai ficar bem. E eu Uhum. falo, não é bem assim, não é bem assim, né? E Uhum. eu trabalho muito isso com elas no sentido de que, porque o bebê quando ele tem, né, uma PLV, vou até aproveitar e já começar a responder a Adriane, quando ele tem aí uma questão alérgica envolvida, muitas vezes isso pode impactar de uma forma direta nas funções orais, na forma como esse bebê suga, na forma como esse bebê percebe esse alimento dentro da boca, como ele engole, como ele coordena o sugar, respirar, engolir. Então, muitas vezes esse bebê vai deixando toda essa parte oral como um lugarzinho lá no cérebro dele que está ligado a uma coisa que não foi satisfatória, que não foi boa, né? Uma experiência desagradável. Ele engasga, às vezes volta leite pelo nariz, daí chega na hora da introdução alimentar, né? Esse bebê também não está bem, não tem uma competência oral ali para lidar com as diversas texturas e consistências. Então eu falo que essas patologias, elas não conseguem enganar a fonoaudiólogo, né? Porque o fono está ali, ele está observando, percebendo todas essas questões, ele vai conseguir identificar. Por isso que muitas vezes ele pode ajudar também até na condução de um diagnóstico. Isso. Mas, né? Mas, então, tudo isso, Raquel, que pode trazer, que acaba, às vezes, até numa disfunção oral mesmo, né? Além de toda essa questão da memória negativa em relação à alimentação. Então, eu É. acho que isso é importante para a gente entender como que vai se construindo esse quadro e a criança, às vezes, tem a questão da alergia, por tudo isso que você está colocando, tão importante, que a criança foi passando, mas ela não passou sozinha, a família passou junto, né? É. Então, inclusive dessa forma como você está falando. E daí eu falo para a mãe: você acha que você vai pôr uma mamadeira e vai estar tudo certo? Não é tão simples assim. Não é. E a gente também sempre precisa falar de todo, assim, é até difícil falar de todos os benefícios do leite materno, porque, né, do aleitamento materno, que são inúmeros, mas algumas coisas a gente pode ir colocando para ela, né? E desde essa questão, como eu falei, de passagem de micro-organismos, passagem de anticorpos, né? Prebióticos também, presentes naturalmente ali no leite materno, todos os nutrientes necessários, tudo que o bebê precisa, o desenvolvimento em relação ao paladar, porque o leite materno tem diversos sabores de acordo com o que a Sim, mãe vai consumindo, todo esse desenvolvimento dessa capacidade, né, de todos esses músculos da face e tudo mais necessários aí para ela desenvolver esse processo de comer posteriormente. Enfim, então são tantas coisas importantes, né, que aí a gente sempre fala para ampliar o olhar e não ficar só no foco da alergia. E uhum, dependendo da alergia, né, imagina, por exemplo, o caso da proctocolite, que às vezes a criança está lá sorrindo, ganhando peso, não, né, não está tendo nenhuma outra repercussão, e a mãe está lá super procurando os pontinhos de sangue nas fezes, né? E tentando descobrir qual é o vilão. E às vezes aqueles pontinhos eles vêm, mesmo a mãe seguindo a dieta à risca, ai, como né? isso é importante de ser falado, Raquel. Sim, e aí a gente sabe que até os 12 meses isso vai passar, então a gente fala, calma, não se assuste, né? Não se culpe, não tire outro alimento, né? Isso. Então, assim, o que a gente vê relacionado mais à proctocolite é o leite de vaca, que é o mais comum. Uhum, Saiu até uma publicação recente agora mostrando envolvimento relativamente frequente com ovo, né? uhum, E talvez até mais frequente do que a soja. A soja, a gente também acaba não colocando ela como uma opção na alternativa ali da dieta da mãe, para que ela não passe
é um uso tão exacerbado da soja, mas inclusive com a dieta de restrição de soja, eu sou um pouco mais cautelosa, um pouco mais flexível, né? Porque para poder viabilizar, porque a gente sabe que hoje muitos alimentos Sim. como arroz, feijão, trigo, aveia, vem Sim. escrito pode conter soja, Sim. então a gente precisa tentar até ser um pouco mais flexível quando a gente fala disso. Então, eu falaria que a gente tem que bater na tecla principalmente do leite de vaca, né? Uhum. Quando a gente fala em proctocolite. E aí, às vezes, eu vejo a mãe tirar vários alimentos alergênicos, eu não digo alergênicos, que tem maior, Sim. né, potencial aí de desenvolver as alergias, que são mais frequentemente envolvidos, são os mais famosos, né, no mundo Aham. das alergias. Eu não falo alimentos alergênicos, eu digo que qualquer alimento pode causar alergia, né? Sim. E aí, às vezes a mãe começa a tirar frutas e tudo mais, um monte de coisa que ela começa a relacionar, chega realmente a ficar numa situação em que vai ficando bastante difícil para ela manter aquilo. Então a gente tem que ter muita cautela, muito pé no freio. E aí, como a gente iniciou a live falando, olhar para que tipo de alergia aqui há, né? Uhum. Que repercussões ela pode trazer? Uhum. E que repercussões eu retirar um alimento desnecessariamente também pode trazer. E tirar um Exato. leite materno mais ainda. Então, assim, né? Olhar para esse lado também, pesar os riscos e benefícios dessa dieta de restrição. Fazer dieta de restrição apenas do que for necessário e pelo tempo necessário. Uhum, exatamente. Nossa, isso é precioso demais. Eu falei que eu queria, assim, ter um cartaz disso, sabe? Colocar em todos os lugares. Porque as Sim. mães sofrem muito, a gente participa aí da agonia delas, né? Se culpando, o que que eu fiz de errado, o que que eu comi de errado, o que que aconteceu, a culpa é minha. E eu falo, calma, calma, não é bem assim. E daí a gente tenta explicar, mas é muito difícil, né? Eu sei que Uhum. para elas, o sangue nas fezes, eu acho que é assim, uma das coisas que realmente mais assusta. Aí eu queria emendar esse papo do sangue nas fezes com a introdução alimentar dessa criança que apresentou o sangue nas fezes. Ótimo, Porque muitas vezes, a gente vê condutas que são um excesso de zelo que pode ser prejudicial. uhum, Então, com aquele medo dessa reação tardia, eu já vi introduções alimentares muito lentas e às vezes repetindo o mesmo alimento por diversos dias. 3, isso, 4 dias no mesmo alimento, às vezes isso. uma semana no mesmo alimento. Uhum, Isso é extremamente preocupante. Porque uhum. assim, se a gente for fazer as contas, se a criança for introduzir um alimento novo por semana, dos 6 aos 12 meses, eu acho que dá uns 26 alimentos apenas que ela vai conseguir introduzir. Ai, ai. E se eu falei que o mais importante para ela, Uhum, até para prevenir outro desenvolvimento de outras alergias, seria ter uma boa diversidade alimentar, essa conduta vai na contramão, sim. né? Então ela já vai nessa contramão de uma boa colonização intestinal. Então, se a Uhum, gente pensar diferente, se a gente pensar que seja, você quer ser cauteloso, que seja um alimento novo por dia, então talvez de algum alimento que você acha que realmente pode estar mais relacionado com algum tipo de alergia, que a mãe tenha associado a alguma coisa durante a gravidez, a lactação, desculpa. Aí sim, ela pode dar um intervalo de 3 dias sem novidades, né, para ela uhum. observar um pouco mais. Esse já seria para mim um extremo aí do excesso de zelo, né, fazer né, nesse ritmo. Mas eu sempre acho importante procurar introduzir alimentos de diferentes grupos alimentares, então não ficar batendo na tecla batata, 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 sabe? Nham, 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 por exemplo, né? E aí a gente não vai dando muita diversificação. Então, assim, a gente precisa pensar nessas evoluções e Uhum. pensar Nutri e Fono juntos em relação a essa evolução de texturas, dependendo do caso da criança, né? Isso. Então, a evolução nesse mix de alimentos que vão compor
esse cardápio. Eu acho importante também não encarar a introdução alimentar como repetidos testes de provocação oral. Eu Aham. acho que a introdução alimentar, o foco dela não deve ser, vou testar esse alimento, vou ver se ele causou alergia. Porque aí a Uhum. gente tira o foco daquela questão que é a criança desenvolver a relação dela com a comida, Uhum. né? Deixa ela brincar, deixa ela tocar, deixa ela desenvolver todo o seu lado. Pode ser até que ela não engula e tudo bem, né? Uhum. Então, Exatamente. assim, a gente tem que entender que é uma criança, poxa vida, ali na sua fase de introdução alimentar. Eu acho importante também não adiantar a introdução alimentar, então esperar os sinais de prontidão da criança. Uhum. Tem estudos em relação à prevenção de alergias que sugerem Uhum. introdução precoce, por volta dos 4 meses de idade, de alimentos como amendoim e ovo, né? Para populações com alto risco de desenvolver as alergias, como é o caso de crianças com dermatite atópica. Porém, eu acho que a gente tem que colocar na balança, de repente, se é um caso de uma criança muito grave, com dermatite atópica, que vive num ambiente como os países onde a alergia a amendoim é um problema de saúde pública, né? Tem amendoim grudado na cama da criança, ok, então talvez a introdução precoce faça sentido, mas aqui, não, né? Uhum. Exatamente. Então, É. O Raquel, a introdução alimentar, eu falo que é uma fase assim, das mais gostosas e deliciosas que pode haver, né? Nessa primeira infância. Eu, pelo menos, sou apaixonada. Mas eu percebo que realmente, para algumas mães de alérgico, é um fantasma. E tem até uma mãe aí falando para você que conseguiu oferecer o ovo, né? E confirmando que o medo realmente atrapalha muito. E olha, eu vivencio muito isso mesmo, né, no consultório. O pavor, o medo das mães. E eu sempre falo: se você vai oferecer um alimento para o seu bebê com tanto medo, não tem como isso passar desapercebido, né? uhum. Pessoas falam: não, mas eu disfarço bem. Mas eu digo que o Freud, né, está aqui atrás, a coleção não me deixa esquecer de que tem coisas que são impossíveis de serem disfarçadas, né? É, é. Então, o E aí medo. eu vou te dizer uma coisa, às vezes a própria equipe de saúde também tem medo, mas a Uhum, gente não pode paralisar no medo. uhum. Então, o que eu falo assim, a gente, é claro, não pode negligenciar e sair falando, não, dá sem medo, ok, isso aqui, Não, porque vai claro. depender do histórico da criança. Por isso que a gente começou falando que cada alergia é de um jeito e tal, né? Então, dependendo do histórico, dependendo do como for, se houver necessidade, a gente até pode oferecer alguns alimentos diante de alguma avaliação médica. Sim. Então, o médico ele pode avaliar se já existe alguma sensibilização prévia àqueles alimentos, por exemplo, com IgE sérica positiva. Então, a gente já pode prever se há a possibilidade da criança ter uma reação imediata, que talvez fosse os casos mais graves, né? Se é uma Uhum, criança, por exemplo, também que apresentou FPAS e vai introduzir outros alimentos, isso também uhum, pode ser feito de uma forma mais planejada junto com a equipe, certo? uhum. Então, assim, se necessário, que se façam exames prévios, nos casos de imediatos, ou no IgE, no FPAS não tem muita essa questão envolvida, mas então que dependendo do alimento, pode até ser uma introdução assistida, né? Eu falei que eu não gosto da introdução alimentar encarada como um teste de provocação oral, mas dependendo do caso, do alimento, da história, a coisa até pode ser dessa forma. Então, Uhum. que seja assistida, tudo bem. Já aconteceu casos de eu combinar com o médico e falar, vamos fazer essa introdução desse pedaço aqui no consultório, você topa? E aí Mas tudo bem, aí, deu respaldo para a família. Ou então nem foi no consultório, mas já com um plano de ação. Olha, se uhum, acontecer alguma coisa, você oferece, está tranquilo. Se acontecer alguma coisa, tá aqui o que você tem que fazer para uhum. medicar o seu filho, você me liga, tá aqui a cartinha para você poder levar no pronto-socorro, já vai estar todo mundo sabendo o que está acontecendo. Então você dá suporte para essa família seguir em frente. Sim.
Mas Então, a aí, gente também tem medo, né? Então, a gente sim, acha mas eu melhor acho caminho. que daí o que você está falando é muito importante, Raquel, que você está falando de crianças com histórico prévio e histórico Sim, importantes, né? é. E o que você estava sinalizando antes, e até a doutora Fátima, que é uma pediatra maravilhosa, comentou aí, que foi a introdução alimentar como regra geral, né? Então, eu acho Uhum. que tem essa diferença importante a ser feita, Isso, né? isso, isso. Como regra geral, a gente tem um padrão e como para algumas crianças que É, têm um são histórico. exceções, né? Raquel, É acho isso que eu que falei, é são a hora. exceções. Nossa, deixa eu ver que horas são. Nossa, gente, vai acabar. Tem que Vai salvar. cair. Vai cair, então salva. Que delícia de conversa. Eu ficaria mais 2 horas, viu, Raquel? Eu também. É, Eu também. olha, queria Acho que a agradecer. gente tem que marcar mais. Temos que marcar mais, com A gente certeza. seleciona assuntos específicos e faz, nem que sejam lives mais curtas, para tratar cada um desses assuntos, porque olha, tem muita coisa que eu acho que a gente pode falar. E é muito bom falar com você. Ah, que bom, Raquel. E sabe o que, Raquel? Eu acho que as famílias precisam muito de ajuda. A gente sente isso no consultório todo dia, né? As É. pessoas precisam de lugares para poder buscar informações mais Uhum, corretas, mais adequadas, né? Então, assim, disponibilizar informação mais adequada para as uhum, famílias é uma coisa, assim, bem importante, eu acho, hoje em dia. sim. Então, nossa, não tem como te agradecer, sabe? Você dispor do seu tempo, Também. que é tão precioso, que é tão disputado, poder vir aqui, colocar tanta sabedoria, compartilhar tanta coisa boa com a gente, né? Porque eu tenho certeza que a partir dessas discussões, muita gente acaba aí, pelo menos, sabe, uma pulga atrás da orelha. Nossa, Sim, será que eu estou exagerando? Será que eu preciso procurar mais? Ou será que eu é. preciso ir lá e escutar uma segunda opinião? Né? É, eu queria deixar um recado assim para fechar nossa conversa, Por que favor. é para os profissionais e para as famílias. O que eu mais falo sempre, sempre, sempre é em individualizar as condutas, né? Então, como foi falado, a gente tem aí um padrão de alimentação, né? Mas quando a gente fala de alergia alimentar, suspeita ou suspeita, a gente precisa individualizar, entender cada caso. Isso é importante para a família não misturar os medos delas com os medos de outros, né? Entender que o filho Uhum. dela é único e aí procurar profissionais que estejam prontos para ouvir o caso daquela família, Sim. daquele caso, raciocinar clinicamente em cima daquilo, de todas as considerações, não apenas clínicas relacionadas àquele caso, e assim tomar a conduta. Então, como você falou, se necessário, que busque outras opiniões, que pense, busque informações, mas tente não trazer para si as condutas, né, dos colegas, das amigas e tudo mais. Uhum. Porque cada caso é único, né, e precisa ser conduzido como tal. Ah, que linda! Você é sempre linda, Raquel. Que maravilha você Bom, finalizar a live com essa mensagem, porque eu compartilho também, né? Tento trabalhar isso também com as mães. Enfim, só te agradecer e agradecer a todos que estão aqui com a gente. Muito obrigada pela presença, pela, também. pela participação, tá bom, querida? E pela contribuição, tá? Tá bom, obrigada, obrigada pela sua simpatia e conhecimento. Um super Beijo. beijo. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. tchau.